Olá, povo de Deus, terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum, 15 de junho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, de 1 a 9, de Mateus 5, 43 a 48. Os capítulos 8 e 9 da segunda carta aos Coríntios trata do tema da coleta que Paulo está fazendo em benefício da comunidade de Jerusalém. Pela insistência de Paulo, dá a impressão de as comunidades de Corinto não estavam sendo tão generosas como as comunidades da Macedônia. Note-se que Paulo sempre recusou ajuda pessoal e procurou trabalhar para não ser pesado a ninguém. Mas, das comunidades da Macedônia, ele aceitou ajuda, mesmo pessoal. É bom também deixar claro que se algumas cidades da Macedônia eram ricas, os cristãos daí não eram ricos. Ouçamos como Paulo argumenta com os coríntios sobre a necessidade de se fazer uma coleta para socorrer os santos de Jerusalém. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio às grandes tribulações que as provocam, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo seus recursos e mesmo além de seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. E indo além de nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor e também à nossa pela vontade de Deus. Por isso, solicitamos a Tito, que assim como a iniciou, ele leve a bom termo entre vós essa obra de generosidade. E como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade de que vos demos o exemplo, assim também procurai ser abundantes nessa obra de generosidade. Não é uma ordem que eu estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade que eu lembro a boa vontade de outros. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. O exemplo que Paulo dá se refere à generosidade dos irmãos da Macedônia, primeiras comunidades fundadas por Paulo em território europeu, como Filipos. Mas o fundamento da generosidade vem mesmo de Jesus, que de rico se fez pobre para que nos tornássemos ricos por sua pobreza. O texto que explicita melhor esse testemunho de Jesus está na carta aos Filipenses, quando Paulo diz que Jesus, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. Não deixa Paulo de reconhecer os carismas dos coríntios e os põe à prova na generosidade. Tendes tudo em abundância, diz Paulo, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo. Assim também procurais ser abundantes nesta obra de generosidade. Importante ressaltar que a partilha foi se tornando uma prática entre as comunidades e fazendo com isso crescer o sentido de pertença eclesial. Mateus 5, de 43 a 48. Quando lemos os capítulos de 5 a 7 de Mateus, que constituem o Sermão da Montanha,
pode nos passar a impressão de que ele foi feito de uma só vez por Jesus, mas não é bem assim. Mateus recolheu vários ditos e ensinamentos de Jesus em diversas circunstâncias e compôs o grande sermão. Hoje temos mais uma antítese proposta por Jesus. Ouvistes o que foi dito: amarás teu próximo, odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Literalmente, não encontramos em todo o Primeiro Testamento um só versículo onde se mande odiar o inimigo. Há versículos que se aproximam da ideia, tais como: odeie o Senhor os que te odeiam, ou o criminoso é detestado pelos justos. Mas não se trata a mesma coisa que odiar o inimigo. Diante da frase de Jesus, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem, o teólogo Pagola nos interroga de maneira muito interessante. O que nós crentes de hoje podemos fazer diante destas palavras de Jesus? Suprimi-las do Evangelho? Apagá-las do fundo de nossa consciência? Deixá-las para tempos melhores? De fato, frente à nossa realidade tão polarizada, onde os ânimos estão acirrados, como amar os que engendram o mal, produzem notícias falsas, exploram os pobres, provocam a fome em milhões de nossos irmãos e irmãs, promovem a violência? Amar o inimigo? Claro, não significa concordar com ele, nem mesmo deixar que ele siga o seu caminho no mal sem ser questionado. Deixá-lo como está é exatamente não o amar. A carta de Tiago nos diz com clareza uma forma concreta de amar quem está no erro. Se alguém de vós se afasta da verdade e outro o reconduz, aquele que converte o pecador do mau caminho salvará sua vida da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Portanto, a melhor maneira de amar o inimigo é tirá-lo das trevas do erro. No nosso caso aqui, concreto de Brasil, para que o atual mandatário deixe de cometer atrocidades, cabe aos cristãos tirá-lo do poder, para que seus pecados não continuem nas proporções de hoje. Quando odiamos nossos inimigos, nos igualamos a eles. Por isso, Jesus nos propõe que descubramos caminhos de amor concreto. Daí que a proposta de Jesus nos esclarece: amar os inimigos não significa tolerar as injustiças e retirar-se comodamente da luta contra o mal. O que Jesus viu com clareza é que não se luta contra o mal quando se destrói as pessoas. Deve-se combater o mal, mas sem buscar a destruição do adversário. Somos chamados a fazer a diferença na sociedade, na convivência humana, pois amar somente os amigos qualquer pessoa pode fazê-lo. Não precisa nem ser cristã para isso. A medida para nosso comportamento ser diferenciado está no amor do Pai por todas as suas criaturas.
Por isso, Jesus disse que o Pai faz surgir o sol sobre bons e maus, faz chover sobre justos e injustos. Somos chamados a ser perfeitos como o Pai é perfeito. Ou como nos diz Lucas em outra versão, ser misericordiosos como o Pai é misericordioso. Mateus fala da perfeição porque seu público entendia melhor essa linguagem. Ora, sendo esse o ideal cristão proposto por Jesus, ser perfeito como o Pai é perfeito, podemos deduzir que até que a tampa do caixão baixe, somos convidados a entrar num processo de aperfeiçoamento que abrange nossas grandes escolhas, mas também a miudeza do dia a dia. Um beijo no seu coração.